Eu acabei de ler um texto, um artigo aqui da Carta Capital, que foi escrito pelo Mino Carta, que é o diretor de redação da Carta Capital. É um título, é um texto bem interessante, é um artigo de opinião, tem alguns pontos altos, mas bastante pontos baixos. E é um artigo que foi publicado agora no dia 10 de junho, e o título é o seguinte: o Bolsonaro não é ultradireitista, soberanista, fascista. Ele é demente. E vendo esse texto, né, principalmente essa parte que chama Bolsonaro de demente, isso me causa um incômodo, porque, mais uma vez, me incomoda o fato da grande imprensa, da grande mídia, não entender o Bolsonaro ou não fazer questão de entender o presidente da República. Como pensa, como age, os objetivos de Bolsonaro. Eu vou deixar dois vídeos aqui na descrição. Um deles chama Entenda Bolsonaro. Foi um vídeo que eu fiz recentemente e é muito interessante e importante que você veja esse vídeo para entender quem é o presidente. A grande imprensa, ela erra ao analisar Bolsonaro porque ela analisa o presidente com uma perspectiva antiga. Ela analisa Bolsonaro da mesma forma que ela analisava Lula, Dilma, Temer, Fernando Henrique Cardoso, Collor, enfim, qualquer um desses políticos mais tradicionais. E Bolsonaro não é um político mais tradicional. A imprensa ela insiste que Bolsonaro está preocupado com reformas. Bolsonaro não se preocupa com nenhum tipo de reforma. Bolsonaro ele governa para o brasileiro médio, para aquele tiozão. O discurso de Bolsonaro é completamente voltado para esse brasileiro. O discurso de combater as multas, o discurso de reduzir o preço da gasolina, de menos terra para índio, aquela adoração aos Estados Unidos, porque hoje no Brasil o grande exemplo a ser seguido é os Estados Unidos. Como há um tempo atrás, como há um tempo era Paris, agora é os Estados Unidos. E isso o Mino Carta fala muito bem no artigo dele. E é para esse povo que Bolsonaro governa. É para essas pessoas que Bolsonaro alinha o seu discurso. Só que para que Bolsonaro tenha um discurso alinhado para esse brasileiro médio, ele precisa passar uma imagem que esse tipo de comentário, esse tipo de fala, esse tipo de característica de dizer que Bolsonaro é um demente, colabora para o presidente. Primeira coisa me incomoda quando falam que o Bolsonaro é louco, demente, porque você tira responsabilidades dos atos do presidente. Porque quando você fala que ele é demente, você reduz a responsabilidade porque parece que ele faz as coisas sem pensar. E quando você faz as coisas sem pensar, você tem um pouco menos de responsabilidade porque parece que aquilo não foi planejado. E tudo que Bolsonaro faz é planejado. E outro ponto, quando você fala que ele é demente, você acaba favorecendo essa imagem que ele quer ter perante esse brasileiro médio e perante essa camada considerável da população. Porque Bolsonaro, ao falar que ele é demente, parece que ele fala as coisas sem pensar. Ele fala aquilo que vem na cabeça. E quando ele fala aquilo que vem na cabeça, ele passa uma imagem de espontâneo. E quando ele passa uma imagem de espontâneo, ele passa uma imagem de autêntico. Quando ele passa uma imagem de autêntico, ele passa uma imagem de sincero. Portanto, logo, Bolsonaro é honesto. Ele passa essa imagem de honestidade. E hoje, você tem que lembrar que a força política mais importante, mais forte que nós temos é justamente o antipetismo. O antipetismo esse que é muitas vezes confundido com o combate à corrupção. Então, para Bolsonaro ganhar o apoio dessas pessoas, ele precisa mostrar que ele é completamente diferente. E ao mostrar que ele é completamente diferente, ele precisa passar a imagem que ele é honesto. E como ele passa? Sendo autêntico nos seus discursos, sendo autêntico e espontâneo nos seus pronunciamentos. Então, quando você fala que Bolsonaro ele é demente, você apenas fortalece essa narrativa que ele quer utilizar porque ele precisa passar a imagem para o brasileiro médio de que ele é autêntico. E não caia nessa, nós aqui no canal estamos tentando muito, a duras penas, desconstruir essa imagem de que Bolsonaro ele é demente. Desconstruir essa imagem irresponsável essa imagem irresponsável que imputam em Bolsonaro. Só que Bolsonaro ele planeja, ele é inteligente, ele é muito esperto e seus atos são muito planejados. Como você pode dizer que Bolsonaro é um demente, sendo que ele conseguiu surfar uma onda que seria negativa para ele e ele a transformou em uma onda positiva? A campanha de Bolsonaro foi planejada já faz 8 anos. Quando surgiu o CQC, nós tivemos um embate maior com a classe política, onde você parou de ter simplesmente charges ou sátiras como eram feitas pelo Cacete Planeta, e nós começamos a ter jornalistas que começaram a ir diretamente no Congresso e colocar o microfone na cara do político. Bolsonaro viu que esse momento garantiria a ele uma exposição, e ele começou a entrar no jogo. Do CQC ele partiu para o Super Pop, para o Ratinho, outros programas de televisão, e em 2014 ele conseguiu ser o deputado federal mais votado pelo Rio de Janeiro. Em 2018 foi eleito presidente sem ter qualquer tipo
sem ter tempo de televisão. Ele só utilizou uma retórica, só utilizando a guerra híbrida, e ele conseguiu ser eleito presidente. Uma estratégia impecável que acabou dando a ele a vitória como presidente da República em 2018. E como ele conseguiu fazer isso? Com as pessoas achando que ele era demente. Porque quando as pessoas achavam que ele era demente, louco, ele passava a imagem de autenticidade. E muita gente falava, né? Só um louco para conseguir competir, para conseguir botar ordem nesse local, botar ordem nesse país, para limpar todo o país. Então vamos colocar Bolsonaro para dar essa chacoalhada mesmo no nosso país, para dar essa chacoalhada na classe política. E esse tipo de discurso, propagado pela Carta Capital, apenas reforça essa imagem de Bolsonaro. Se você ainda duvida, você ainda acha que Bolsonaro é demente, veja só o que aconteceu com o general Mourão. Você tem ouvido falar do Mourão recentemente? Não. Mourão simplesmente sumiu, desapareceu, assim como todos os outros militares. Os militares, logo que o governo Bolsonaro começou, eles acreditavam que poderiam tutelar o presidente. Mourão achou que poderia tutelar Bolsonaro. Eu achei que os militares também iriam tutelar. Só que Bolsonaro virou completamente o jogo. E hoje é ele que tutela os militares. E como ele conseguiu fazer isso? Usando o Olavo de Carvalho. Lembra dos embates que nós tínhamos do Olavo de Carvalho contra os militares com o general Mourão? Isso acabou. A partir do momento que Bolsonaro conseguiu tutelar os militares, conseguiu controlar os militares, ele descartou o Olavo de Carvalho. O Olavo de Carvalho hoje é uma figura insignificante no governo Bolsonaro. Ele não apita absolutamente mais nada dentro do governo. As polêmicas com o Olavo diminuíram. Por quê? Porque quando o presidente viu que o Olavo era descartável, ele simplesmente o descartou. E o Bolsonaro é tão demente que ele utilizou do Marco Feliciano para conseguir combater os militares. Lembra que o Marco Feliciano protocolou um pedido de impeachment contra o general Mourão? E Bolsonaro sabia disso e mesmo assim não impediu? Ele autorizou o Feliciano a seguir em frente com o pedido de impeachment? Por quê? Porque ele queria vencer essa batalha, ele estava incomodado com essa perspectiva, com essa sensação de que os militares queriam tutelá-lo. E olha o que ele fez com Sérgio Moro. Sérgio Moro era considerado o principal adversário político de Bolsonaro em 22 no espectro da direita. De modo despretensioso, de modo espontâneo, de modo muito simples, quase simplório, em uma entrevista para o Milton Neves, Bolsonaro revelou que havia um acordo entre ele e Sérgio Moro para Sérgio Moro assumir ou para ser indicado como ministro do STF em 2020. Moro prontamente negou, falou que aquilo não tinha acontecido, negou aquelas mensagens, negou aquela conversa, só que o que aconteceu agora recentemente, o Intercept veio e revelou que essa conversa do Sérgio Moro com Bolsonaro antes da eleição é uma conversa verdadeira. Ou seja, Bolsonaro mostrou para todo o país que Sérgio Moro é um mentiroso. E para piorar a situação do antigo juiz, atual ministro da Justiça, as conversas do Intercept, o vazamento do Intercept revelou conversas do Sérgio Moro com o Dallagnol, que são conversas consideradas por muitos juristas como ilegais e imorais. Ou seja, como que alguém que é mentiroso, ilegal e imoral vai disputar com Bolsonaro vai disputar com Bolsonaro a eleição de 22? Não vai. Moro hoje no governo é um nada. Ele não vale absolutamente nada para o governo Bolsonaro. Ele é completamente descartável. Perceba que Bolsonaro tem se mantido muito distante dessa situação do Sérgio Moro. Várias outras pessoas já manifestaram seu apoio a Sérgio Moro, Mourão, Augusto Heleno, o Vilas Boas, o próprio Eduardo Bolsonaro. Mas o presidente tem se mantido distante. Quando foi perguntado para ele numa entrevista coletiva, ele simplesmente disse: a entrevista está encerrada. Por quê? Porque Bolsonaro sabe que podem sair novos vazamentos e esses vazamentos podem comprometer ainda mais a imagem de Moro. Então ele se mantém longe desse assunto. E hoje quem que é o grande adversário político de Bolsonaro à direita? Eu consigo só ver um, que é João Dória. Só que é muito mais fácil Bolsonaro competir com João Dória, concorrer contra João Dória, do que concorrer contra Moro. Porque da mesma forma que Bolsonaro, Dória também tem um cargo no executivo. Logo, ambos são vidraças. Moro, como ele não tem um cargo, como ele não é o presidente, governador, ele está atrás, ele está escondido atrás da vidraça do presidente. Então, na hora de jogar pedra, essas pedras não batem tanto em Moro, batem mais em Bolsonaro. Então, no projeto para a reeleição em 22,
É muito mais fácil competir contra Dória do que contra Sérgio Moro. Então perceba que essa narrativa ou essa ideia que vem sendo muito propagada pela imprensa de que Bolsonaro é um demente, é um louco, é balela. Não caiam nessa. Esse tipo de comentário apenas atrapalha a construção que nós temos tido aqui no canal, essa politização, esse instrumento de combater o pensamento superficial, como foi esse artigo da Carta Capital. Nós estamos tentando criar uma politização, criar um entendimento mais profundo sobre Bolsonaro, para aí sim a gente poder qualificar o nosso discurso político, qualificar a nossa discussão e o nosso debate político. Só que esse tipo de argumento utilizado pela Carta Capital, esse tipo de artigo, em nada colabora para a politização do nosso país. Se você concorda comigo, considere se inscrever no canal, deixe nos comentários. Você acha que Bolsonaro de fato é um demente? Ou você acha que ele usa tudo isso como jogo de cena para ganhar cada vez mais espaço dentro da aprovação popular? E lembre-se, Bolsonaro está conseguindo aprovar as reformas sem fazer qualquer tipo de esforço maior junto ao Congresso. Esse é um ponto positivo que nós iremos abordar em futuros vídeos. Então fique ligado no canal, se inscreva, ative as notificações, faça parte dessa nossa corrente do canal do Professor Leonardo e lembre-se, vamos sempre sair do raso e aprofundar o nosso discurso.